O que faremos, pois? É a pergunta que aqueles que estavam ouvindo a pregação de Pedro em Atos 2 se fizeram. E o que faremos, pois, é a pergunta que todos nós devemos fazer ao nos confrontarmos com a mensagem do Evangelho. Há quanto tempo você talvez não ouve uma pregação em que, ao invés de elogiar a oratória do pregador, ou, sei lá, quão boa foi a mensagem, que mensagem incrível, que culto bem programado, você não se pergunta, o que eu tenho que fazer? Pelo amor de Deus, alguém me diz, o que é que eu tenho que fazer? O que faremos, pois? Essa sua mensagem não foram só palavras de sabedoria humana, mas foi poder de Deus e eu quero viver a nova vida que essa mensagem propõe. Essa é a pergunta dessa live de hoje. O que faremos, pois? Qual será a nossa resposta à mensagem do Evangelho? Ontem nós falamos a respeito de um Evangelho cruciforme, a característica da comunhão que é baseada no horizontal e no vertical da cruz. E hoje nós queremos falar a respeito de um evangelho que é cruciforme, mas também é apocalíptico. E no meio dessas duas expressões nós temos o evangelho carismático. Com isso a gente quer dizer que o que Pedro estava pregando em Atos 2 é justamente o que a gente quer pregar aqui hoje. Em Atos 2... Na verdade, no livro de Atos, no capítulo 1, Jesus ele passou 40 dias ensinando os seus discípulos a respeito do reino de Deus. E ele deu uma instrução a esses discípulos, olha, vocês esperem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Amigos, eles foram para uma reunião de oração que eles não sabiam quanto tempo ia durar. Podia ser... A reunião durou 10 dias, mas ninguém disse para eles, olha, a reunião vai durar 10 dias, então o Espírito Santo vai cair sobre vocês. Mas pela ordem de Jesus, eles se reuniram no cenáculo e por 10 dias oraram e esperaram até que do alto fossem revestidos de poder. Em um dado momento, de repente, ouviram um som como de um vento impetuoso. E labaredas de fogo que cobriam todo o corpo deles desceram do céu e eles começaram a falar em outras línguas a respeito das maravilhas de Deus. Esse evento e esses detalhes não são narrados à toa, senão para apontar de volta para o dia onde Deus se assentou em cima de um monte chamado Sinai. E os ventos de tempestade sopravam, as nuvens densas e escuras rodeavam aquele monte que fumegava, porque a glória de Deus tocou um monte chamado Sinai. E naquele cenáculo o Senhor caiu sobre 120 discípulos que aguardavam a forma pela qual eles conseguiriam ser obedientes à lei de Deus. Deus veio habitar no interior deles e quando aqueles homens começaram a falar em outras línguas a respeito das maravilhas de Deus, as pessoas que ali passavam diziam, eles só podem estar bêbados. Pedro se levanta, cheio do Espírito, com toda a ousadia, o mesmo Pedro que havia negado Jesus 3 vezes, o mesmo Pedro que havia sido chamado de Satanás por Jesus, ele se levanta e diz, são só 9 horas da manhã, meus amigos, eles não estão bêbados. Mas o que está acontecendo aqui, isso é aquilo que foi profetizado pelo profeta Joel. E derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e nuvens de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós somos muito alertados por Joel no capítulo 2, essa mesma profecia que Pedro está falando, no versículo 23, que o que é narrado em Atos 2 não é a completude do cumprimento dessa promessa.
Joel diz que existem as primeiras chuvas, mas existem as últimas chuvas. Pedro está pregando e profetizando, tendo essa condição da profecia de Joel em mente. Isso aqui que está acontecendo são as primeiras chuvas. As primeiras chuvas, meus amigos, são mais brandas. Elas servem para que o solo seja amolecido e ele possa ser arado, porque as últimas chuvas vêm aí. E a notícia é, as últimas chuvas estão vindo. Um último derramamento do Espírito sobre toda a carne está vindo. E a pergunta é, para onde Deus está levando a sua igreja? Como Deus está constituindo o odre que vai sustentar o vinho dos últimos dias? Pedro está dizendo, olha gente, o que está acontecendo aqui é a primícia do movimento do Espírito que vai culminar com o retorno do Senhor Jesus. O dia do Senhor que Pedro está falando, que Joel falou, é o dia que Deus marcou para fazer de toda a terra a sua habitação. É o dia que Deus marcou para colocar o seu filho, que também é o filho de Davi, assentado em Jerusalém, fazendo direitas todas as coisas, retas todas as coisas, justas todas as coisas. E se nós perdemos isso de vista, nós somos como aquelas pessoas que eu disse no segundo dia, presas em um engarrafamento, que se esqueceram para onde estão indo. Se esqueceram qual é o fim do plano de Deus, rodando em círculo, buscando o lugar mais confortável possível, porque perderam o seu telos, o seu objetivo, o lugar de chegada de vista. Amigos, nesse último dia de evento, a gente quer, de verdade, a gente tá solto aqui hoje, tá bom? Você não tá só terminando o evento. Não estamos só terminando o evento, não. Antes de apresentar os meus amigos e terminar essa introdução, no versículo 22 de Atos 2, Pedro continua pregando e diz, israelitas, escutem o que eu vou dizer. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando-o por meio de homens maus. E o versículo 36 termina esse trecho dizendo, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certa de que este Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esses versículos têm o poder de resumir o que a gente quer dizer quando nós chamamos o evangelho eterno de evangelho cruciforme, carismático e apocalíptico. Ele é cruciforme porque o nosso Salvador morreu numa cruz. Jesus o Cristo, que nós falamos ontem, encarnou como homem, morreu como homem numa cruz romana. E não somente o símbolo da cruz, mas as lentes pelas quais nós enxergamos o plano de Deus são em formato de cruz. Ele não apenas nos substituiu, como ele carregou a sua cruz para nos ensinar como a cruz deve ser carregada. Mas, amigos, o evangelho não termina na cruz. Então o evangelho termina na ressurreição? O evangelho também não termina na ressurreição. O evangelho termina na ascensão? Não, o evangelho também não termina na ascensão. Ele termina então quando Jesus senta à destra de Deus? Não, ele também não termina quando Jesus senta à destra de Deus, porque Hebreus fala que Jesus está lá aguardando até que todos os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Vamos lá. A história termina quando o tabernáculo celestial estiver na terra entre os homens. E é isso que nós chamamos de evangelho apocalíptico. Quando finalmente o tabernáculo de Deus estará entre os homens e o desejo do Senhor que ele expressa em cada página desse livro finalmente será cumprido e já não haverá mais dor, nem morte, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, porque a antiga ordem terá passado. Mas entre o evangelho cruciforme e o evangelho apocalíptico, nós temos o Espírito Santo que nos foi dado para que demos testemunho do evangelho do reino de forma carismática, com poder, e não somente em palavras de sabedoria humana, mas poder de Deus que torna a sabedoria do mundo em tolice e expõe a tolice de Deus como a verdadeira sabedoria.
É essa mensagem, é por essa mensagem que nós queremos dar a nossa vida. E é por essa mensagem que nós queremos te convidar a dar a sua vida. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho que nos leva a perguntar: o que faremos, pois? Diante dessa mensagem, o que eu faço? Pelo amor de Deus, me aponta o caminho. Que o Espírito nos aponte o caminho hoje. Nos guie e nos lidere, em nome de Jesus.